No que diz respeito à segunda tese, que cai muito em provas da advocacia pública, é a tese da denúncia anônima para início de processo administrativo disciplinar. Presta atenção aqui, porque isso aqui também é muito importante. Na verdade, essa jurisprudência do STF, ela foi firmada em 2016 para 2017 e de lá para cá ela cai. Ela caiu na PGM Fortaleza, por exemplo, caiu na PGA Amazonas no último concurso, denúncia anônima e PAD. Quando eu digo que isso cai, eu não estou falando de prova objetiva não, tá? Eu estou falando de prova subjetiva, eu estou falando de peça, parecer e questão subjetiva. Eu não estou falando, nesse caso, daquilo que cai em prova objetiva. Prova objetiva é uma outra preocupação, não é aqui agora. A nossa preocupação é com a segunda fase, com as provas subjetivas. Então, isso cai. Denúncia anônima e processo administrativo disciplinar. Basicamente, os questionamentos são o seguinte: eu posso iniciar processo administrativo disciplinar a partir de denúncia anônima? Bom, a maioria de vocês acredito que saiba que pode sim iniciar, mas numa segunda fase não adianta somente saber, você tem que saber explicar. E o objetivo do curso é justamente esse: te dar subsídio para que você saiba explicar como as coisas funcionam para a advocacia pública e para a fazenda numa segunda fase. Se você tivesse numa prova em que se questionasse se é possível a instauração de PAD via denúncia anônima, a primeira coisa que você teria que dizer, ou a primeira coisa que você teria que apresentar enquanto resposta, é o entendimento sumulado do STJ, a súmula 611. Professor, eu preciso saber, nesse caso, o número da súmula para que eu possa, responder isso? Não, você não precisa saber o número da súmula decorado, não há essa necessidade. Mas você precisa saber quando se trata de pensamento sumulado. Quando um pensamento do STJ ou do Supremo é sumulado, você precisa conhecer, ainda que você não conheça efetivamente o número da súmula. Então nós temos a súmula 611 do STJ que diz assim: desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é possível a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Essa súmula, quando saiu, causou muito frisson, porque antes dela, nesse caso, a administração, em muito tempo, não admitiu a instauração de PAD via denúncia anônima. Mas o que você precisa perceber, efetivamente, aqui, é o seguinte, ó. Você precisa perceber é que, nos termos da súmula 611, a denúncia anônima em si, ela não pode, ela não tem força sozinha para condenar ninguém administrativamente. Eu vou ler de novo. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é possível a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Então, se você simplesmente chegar na prova e disser que denúncia anônima pode ser objeto de instauração de PAD, você não vai estar acertando a questão por completo. A denúncia anônima sozinha, ela não tem o poder para fazer nada, mas ela pode, melhor dizendo, porque aqui é poder-dever, iniciar investigação ou sindicância para apuração dos fatos e recolhendo as provas que atestem a veracidade da denúncia, aí sim é possível iniciar o PAD. Então, eu fiz aqui uma tabela para que você possa efetivamente entender de uma vez por todas como isso funciona em sede administrativa. A denúncia anônima, sozinha, ela não instaura PAD. Então, chegou uma denúncia anônima na administração pública. Ela pode instaurar PAD com base na denúncia anônima? Não. Ela vai ter que instaurar sindicância ou investigação, a depender da sua regulamentação própria, com recolhimentos de provas que atestem a veracidade da denúncia, e aí essas provas recolhidas de forma prévia, na sindicância ou na investigação, é que sustentam efetivamente o PAD. Então eu posso dizer que alguém pode ser condenado na administração com base em denúncia anônima, eu posso dizer que alguém pode ser condenado com as provas que foram colhidas a partir de uma sindicância ou investigação que foi startada a partir de uma denúncia anônima. Mas com base efetivamente em uma denúncia anônima, não. Acontece aqui o seguinte: o Estado, quando pega uma denúncia anônima, ele não pode simplesmente ignorar a denúncia, como acontecia no passado. É o que a jurisprudência do STJ tenta efetivamente afastar. O Estado, quando recebe uma denúncia anônima de irregularidade cometida por um servidor, ele não pode simplesmente, como isso aqui não tem uma pessoa, um denunciante, uma pessoa se identificando, então, nesse caso, eu vou arquivar essa denúncia. Não.
ele precisa iniciar uma sindicância, iniciar uma investigação. Se dessa sindicância, dessa investigação, o Estado percebeu, a administração percebeu que aquela denúncia é infundada, aí não há que se falar em instauração de PAD. Mas se a partir daquela denúncia anônima o Estado começa, nesse caso, a encontrar provas de irregularidade que atestem a veracidade da denúncia e que comprovem o cometimento de infração por parte de servidor, aí o Estado pode, nesse caso, iniciar processo administrativo disciplinar. Então são dois momentos antes do PAD. A denúncia anônima, ela inicia o dever de investigação, é isso que você tem que explicar na prova. A denúncia anônima, ela não inicia o PAD, ela inicia o dever de investigação, e essa investigação, se através dela for encontradas provas necessárias para o início do procedimento administrativo, você tem o segundo momento, que é na investigação com o acolhimento de provas, aí sim eu tenho o início do PAD. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 1.193.433, a decisão ainda é do ministro Celso de Mello quando ele integrava a corte, ele praticamente disse a mesma coisa que o STJ disse na súmula 611, mas é estranho que o Celso de Mello em nenhum momento ele fala na súmula 611 do STJ. Mas ele diz o seguinte, o caso é esse aqui, ouvidoria do Tribunal de Justiça de Sergipe recebeu denúncia anônima apontando irregularidade de magistrado. A Associação de Magistrados de Sergipe ajuizou a ação alegando que referida denúncia não pode iniciar processo administrativo contra o juiz, uma vez que a Constituição Federal veda o anonimato. Inclusive, o fundamento é constitucional. Aí, o Celso de Mello ele estabeleceu exatamente os dois momentos. Primeiro momento, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução administrativo disciplinar baseado somente em delação anônima. Então, ele mata a charada aqui no primeiro momento. Então, denúncia anônima instaura PAD? A resposta é não. Mas denúncia anônima pode desembocar num PAD? A resposta é sim. Você tem que dividir a resposta em momentos. Tanto a súmula 611 do STJ dividiu em momentos, quanto a súmula, ou melhor, quanto a decisão do Supremo no RE 1.193.343 dividiu também em momentos. Segundo momento, aí diz ainda o Celso de Mello que foi o voto vencedor. Contudo, nada impede que o poder público, provocado por delação anônima, adote medidas informais para apurar previamente, com prudência e discrição, a possível ocorrência de eventual situação de ilicitude, com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados, ou seja, com o objetivo de confirmar ou não a veracidade da denúncia anônima. Aí sim, diz o ministro, em caso positivo, é válida a instauração de processo administrativo, pois com base nas provas, esse procedimento não terá mais nenhum vínculo com peças apócrifas. Ou seja, com base nas provas colhidas nessa investigação prévia, eu não estou fundamentando meu PAD em denúncia anônima. Então a denúncia anônima estarta o poder de investigação da administração, aí seria uma sindicância ou investigação a depender do instrumento que a administração vai utilizar para apurar aquela denúncia, colhendo provas, instaura-se PAD. Então, eu posso instaurar PAD a partir de denúncia anônima? A resposta é diretamente não, mas o PAD pode ser decorrente de uma denúncia anônima devidamente investigada? Sim, pode sim. Trata-se, portanto, no caso do Supremo, da mesma construção jurídica do STJ, mas em nenhum momento, como eu falei, eu estudei o inteiro teor desse julgado há muito tempo, o ministro Celso de Mello ele fala na súmula 611. Então, para as provas, você precisa citar a súmula 611 se você lembrar do número. Se você não lembrar, você diz que é pensamento sumulado do STJ e, ao mesmo tempo, você cita a construção jurídica do Supremo, que também é no mesmo sentido. Então, a resposta completa para esse tipo de questionamento passa pelo entendimento sumulado do STJ e passa pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal da relatoria do ministro Celso de Mello, que foi vencedor justamente no recurso extraordinário que julgou o caso parecido. O caso concreto desse recurso extraordinário foi justamente uma denúncia anônima contra magistrado. Então, ainda contra magistrado, é possível, o Supremo Tribunal Federal tomou, nesse recurso extraordinário, a mesma conduta que o STJ toma na súmula 611 do Tribunal, né? Da Corte Cidadã do próprio STJ. Então preste bastante atenção porque isso cai em prova. Quando essa súmula saiu e quando essa jurisprudência do Supremo saiu,
caiu muito e depois foi caindo menos, mas a gente ainda encontra provas sobre denúncia anônima. Agora, quase nunca cai, digamos, como uma questão isolada. Às vezes, por exemplo, você tem uma judicialização de um procedimento administrativo disciplinar que começou com a denúncia anônima. A denúncia anônima gerou investigação, que gerou o PAD. Aí o servidor vai lá, ingressa com a ação judicial, questionando a legalidade do PAD. Aí, num dos pontos em que ele questiona a legalidade do PAD, ele diz que o PAD iniciou com denúncia anônima. É aqui que entra a sua resposta. Então, isso aqui pode ser muito bem um tópico em uma peça contestatória, por exemplo, nas provas de advocacia pública. Ainda que isso aqui possa não cair de forma direta, em termos de questionamento, isso pode ser um tópico na sua peça contestatória ou na sua apelação nos concursos da advocacia pública, mas isso aqui também é bastante importante. É o que eu estou dizendo, que disse no começo desse curso. Aqui nós temos aquilo que você não pode deixar de saber de forma nenhuma para enfrentar uma prova da advocacia pública segunda fase.